Audiobook Como Ser Feliz no Amor, de Annette Campbell, editora Ave Maria. Capítulo 1. Você pode escutar-me? Há alguns anos, Paul e eu jantamos com um casal de amigos canadenses. O que você pode me dizer sobre seu objetivo na vida? Perguntei ao marido. Ele respondeu-me que nunca tinha pensado nisso, mas começou a falar sobre o assunto. No final do jantar, sua mulher lhe disse: "Esta noite você falou mais profundamente do que em todos os nossos 20 anos de casamento." A comunicação é uma pedra que faz muitos bons casamentos se assentarem. Paul e eu trabalhamos sobre esse tema todos os dias. Logo que nos casamos, algumas vezes ele ficava calado durante dias e eu me sentia frustrada. Um dia, quando já não podia mais suportar aquilo, perguntei: "Mas o que aconteceu?" Nada, ele respondeu. "Mas faz 3 dias que você não diz nada." "É mesmo?" Ele nem havia percebido seu silêncio. Comecei então a fazer perguntas, pois ele poderia eventualmente descobrir o que o aborrecera durante 3 dias e fizera-o ficar tão silencioso. Às vezes, o motivo era tão insignificante que acabamos dando umas boas gargalhadas. De repente, uma mudança. Alguns casais começam a se separar quando um acontecimento em suas vidas parece doloroso demais para ser comentado. Na ocasião em que Joey e Jenny, um casal inglês, perderam seu único filho, Peter, na Irlanda do Norte, seu casamento quase morreu também. Jenny escreveu: "Você nunca acha que isso poderá acontecer com você, mas o medo de que aconteça sempre fica incomodando seu coração. Joey queria que Peter fosse para o exército, e eu não gostava muito da ideia. Assim, quando ele morreu, Joey sentiu que eu o culpava. Em silêncio, voltado para dentro de si mesmo, tentava convencer-se de que eu o odiava. Tínhamos vivido 19 anos felizes como uma família. Joey havia estado no exército durante 15 anos antes de nos casarmos. Nos primeiros 5 anos do nosso casamento, percebi que sua atividade era muito importante para ele. Senti-me aliviada quando ele deixou o exército e conseguiu um bom emprego. Peter, então, com 18 meses de idade. Eu já sofrera 2 abortos antes dele nascer e perdido um outro bebê 2 anos mais tarde. Por isso, Peter era muito importante para nós. Foi um grande sofrimento perdê-lo tão jovem. Creio que realmente culpei Joey. Achava que ele deveria ter deixado o menino decidir-se por si próprio em vez de encher sua cabeça com uma visão irreal da vida no exército. Quando Peter alistou-se, comportava-se como militar, ficando, portanto, um pouco fora da família. Antes disso, tínhamos, os 3, compartilhado companhia e muito divertimento. Eu podia ver a dor nos olhos de Joey e, com certeza, ele a via nos meus. Porém, em vez de encarar o sofrimento um do outro, fomos nos separando cada vez mais. No fim, estávamos às portas do divórcio. Joey tinha uma namorada e eu meu trabalho como assistente social. Ele ficava fora durante todo o dia e eu trabalhava 4 noites por semana. Uma noite, trabalhando na UTI, atendi um homem com a idade de Joey e até era parecido com ele. Quando examinei sua ficha, vi que passara recentemente por um divórcio traumático e sua condição resultava de uma tentativa de suicídio. De fato,
Ele morreu naquela mesma semana. Fiquei realmente abalada. E se acontecesse isso a Joey? E se seu silêncio evoluísse para uma severa depressão e ele resolvesse se matar por causa da morte de Peter e de minha atitude em relação a ele? Passei aquela noite muito perturbada, com a mente em turbilhão. No fim, resolvi telefonar a Joey para ver se tudo estava bem. Ele ficou assustado. Eu lhe disse então algo e ele também me respondeu qualquer coisa, nem me lembro o quê. E antes que percebêssemos, estávamos em lágrimas. No dia seguinte, Joey não foi trabalhar. Conversamos muito. Comentamos como a morte de Peter tinha nos machucado e como nos sentíamos agora. Nossos sentimentos ficaram à flor da pele e foram postos para fora. Não sei exatamente o que aconteceu, mas assim que começamos a falar um com o outro, buscamos coragem para falar de todas as nossas feridas ocultas. Sentimos como se uma cura profunda estivesse nos invadindo. Agora, a vida é muito diferente. Tudo caminhava do meu modo até que, quando os canadenses Pierre e Sarah se casaram, ele estava fazendo curso de doutorado em relações industriais. O trabalho de Sarah como advogada, contudo, era menos satisfatório e ela andava descontente. Um emprego já estava me esperando depois de meus estudos, diz Pierre. Tudo parecia estar dando certo para mim. Descobri, porém, mais tarde que Sarah se sentia como um navio sem rumo. Pensei, a princípio, que ela estivesse sofrendo de apatia. E ela achou que meu interesse pelo trabalho significasse um desinteresse em relação a ela. A pobre comunicação entre nós estava gerando uma separação. E assim, terminamos por nos separar durante vários meses. Quando Sarah foi embora, Pierre ficou chocado e entrou em depressão. Eu não podia entender o que me tinha acontecido. Normalmente atirava-me ao trabalho para evitar encarar a realidade, mas daquela vez, com o auxílio de um conselheiro matrimonial e de alguns amigos, comecei a dar uma boa olhada em mim mesmo. Comecei a perceber que eu havia culpado Sarah por tudo o que acontecera de errado. Ela me tinha dito que eu não deveria culpar-me e com isso me senti justificado. Agora vejo que não prestava atenção nela, nem reconhecia seu pedido silencioso de ajuda. Foi doloroso aceitar minha parcela de responsabilidade, mas, uma vez aceita, minha atitude mudou completamente. Durante um ano inteiro, ambos tiveram apenas uma amizade de fim de semana, vivendo em cidades diferentes. Lentamente, porém, foram juntando outra vez as peças de seu casamento e construíram algo diferente daquilo que tiveram anteriormente. Hoje, vivem num velho sítio em Quebec, que eles mesmos restauraram. E depois de 10 anos de casamento tiveram uma filha. Meu trabalho nunca mais teve prioridade sobre minha família, diz Pierre. Juntos fazem um trabalho voluntário. São os responsáveis por um grupo de escoteiros que mantém uma campanha para a doação de roupas aos pobres das Antilhas. Tentamos nos pôr a par das necessidades das outras pessoas e ajudá-las, diz Pierre. Quando o bebê é uma barreira. Jacques e Francine não podiam compreender o que estava acontecendo entre eles. Então, num feriado passado nas montanhas, longe de sua vida agitada em Paris, tiveram tempo para conversar. Francine recorda.
Era uma bonita noite de luar e tudo estava calmo. Jacques e eu começamos a conversar como há tempos não o fazíamos, desde o nascimento de nossa primeira filha, Eliane, que já tinha 8 anos. Havia uma espécie de barreira entre nós e eu ficara a pensar nisso muitas e muitas vezes. Naquela noite, comecei a entender o que havia acontecido. Eu amava e admirava Jacques desde os 18 anos. Nosso encontro fora providencial e mudara nossas vidas completamente. Porém, a chegada de nosso bebê, embora me tivesse dado uma razão para viver, parecia ter complicado as coisas. Jacques só possuía olhos para ela. A menina era seu pequeno anjo. Eu não era mais a única pessoa que ele amava. Senti-me frustrada, como se alguma coisa me tivesse sido tirada. 4 anos depois nasceu Suzanne e passei a amá-la com exclusividade, pois achava que Jacques não amava Suzanne tanto quanto Eliane. E assim, Suzanne tornou-se minha protegida, o que feria minha primeira filha. Esta estava sempre errada aos meus olhos, o que provavelmente fazia com que Jacques a amasse ainda mais. À medida que conversávamos, essa situação também foi abordada. Na manhã seguinte, falei com Eliane. Contei tudo a ela e pedi que me perdoasse. Sua reação foi imediata e irradiante. Finalmente você admite. De fato, você ama Suzanne mais do que a mim. Eu sabia. E deu-me um longo abraço. Quando nasceu nossa terceira filha, estávamos todos aptos a recebê-la e amá-la sem reservas. Sozinha, com toda a responsabilidade. Doug é dirigente de um sindicato inglês. Apaixonei-me por Sally na primeira vez em que a vi. Ele diz: ainda me lembro dela descendo as escadas da casa de sua mãe, com seus olhos azuis cheios de vida. Decidi naquele momento que ela seria a moça com quem iria me casar. Isso aconteceu há mais ou menos 30 anos. Recentemente, Doug encontrava-se na Índia, na véspera do Ano Novo, como participante de uma delegação sindical, quando algo diferente lhe aconteceu. Embora estivesse num centro de conferências cheio de gente, ele se sentia tremendamente só e surpreendeu-se pensando em seu casamento, de uma maneira como não fazia há muito tempo. Percebi que nos últimos anos eu não dava tanto valor a Sally, embora ainda estivesse apaixonado por ela, diz ele. No início de nosso casamento eu sempre a levava para passear. Éramos jovens e gostávamos, portanto, de nos divertir. Discutíamos juntos todos os assuntos. Depois vieram as crianças e não foi possível continuar dividindo tudo. Com o tempo, fiquei bem mais ocupado com o meu trabalho e deixei Sally na chefia da casa. Gradualmente parei de contar-lhe o que se passava comigo e esperava que ela resolvesse os problemas que surgissem com as crianças. Agora eu estava longe, na Índia. Era um militante sindical que podia convocar homens para uma greve quando quisesse. No entanto, estava totalmente perdido sem minha mulher. Achei que lhe devia um pedido de desculpas. Escrevi-lhe e disse tudo o que ela significava para mim e o quanto estava sentido por tê-la deixado só com toda a responsabilidade durante tanto tempo. Quando voltei, as coisas ficaram completamente diferentes. Conversamos sobre tudo e estou firmemente determinado a não voltar ao meu antigo comodismo. 2 pessoas, 2 cabeças. Pensar que se sabe o que o companheiro ou companheira sente não é o mesmo que ouvi-lo ou ouvi-la. Isso é particularmente importante quando um dos parceiros é extrovertido e o outro mais tranquilo
e pensativa. Minha amiga Diana conta uma história ocorrida com ela mesma. Uma noite seu marido chegou em casa exausto e começou a cuidar do jardim. Ela insistia que ele entrasse para jantar, achando que o estava ajudando, pois parecia verdadeiramente que precisava mesmo de uma boa poltrona. O marido, porém, ficou furioso. Ficara sentado o dia todo e no jardim estava descansando muito mais. Ele costumava também achar muito desagradável quando eu lhe dava uma lista com sugestões de tudo que poderíamos fazer no fim de semana, continuou Diana. De modo algum nunca me ocorreu que ele podia ter suas próprias ideias. E de fato, elas eram sempre muito melhores do que as minhas. Ele pensava com mais profundidade do que eu, nunca agia do que eu, e nunca agia impulsivamente. Pat escreve contos para revistas femininas. Seu marido, Dick, é autor de livros técnicos. Um homem com muito talento para dados precisos. Isso dá margem a mal-entendidos. Dick tem uma mente lógica, ordenada e de uma forma desconcertante tende a tomar as palavras ao pé da letra, explica ela. Eu, por outro lado, respondo sempre aquilo que imagino estar verdadeiramente por trás de suas questões, o que costuma desconcertá-lo. Por exemplo, se ele gritar onde você está, logo penso que provavelmente quer saber o que estou fazendo, então respondo, estou tirando o pó. Ou então ele pergunta o que está fazendo e eu respondo, estou na sala de jantar. Se eu lhe pergunto onde você comprou essas costelas, ele diz, por aí na avenida. A mesma pergunta feita a mim já traria outra reação. Por quê? O que há de errado com elas? Há muitas decisões a serem tomadas em conjunto, mas há um lugar e uma hora para tudo. Prefiro não discutir planos para feriados enquanto estamos preparando a louça de uma grande refeição. Ele prefere não falar disso no momento em que o noticiário da TV está começando. Achamos também que é preferível discutir uma coisa até que uma decisão definitiva seja tomada, a deixar no ar um assunto para futuras discussões. Música de fundo. Algumas mulheres queixam-se de que seus maridos são muito calados, e alguns homens de que suas mulheres são muito faladoras. O psiquiatra suíço Paul Tournier foi entrevistado sobre esse assunto depois de uma palestra que fez em 1982, e ele comentou: "Você sabe como isso acontece? O marido vem para a casa do trabalho parecendo preocupado. A mulher pula em sua direção. O que você tem? Alguma coisa está aborrecendo?" Ele resmunga: "Não." Minutos depois ela diz: "Ouça, só preciso olhar para você para ver que tem algum problema na cabeça. Estamos juntos para o melhor e para o pior. Quero ajudá-lo. Eu o amo. O que aconteceu?" "Nada." Sentam-se então para comer. A mãe pede às crianças que fiquem quietas porque o pai teve um dia muito difícil no escritório. Depois as crianças são mandadas para a cama e eles ficam sós. A mulher começa novamente e ele diz: "Eu já lhe disse, você está me aborrecendo com suas perguntas. Você está imaginando coisas." Quanto mais ela insiste, mais ele resiste. Como médico, ouço muitas mulheres dizerem: "Parece que não sou capaz de ter uma conversa com meu marido." Depois, quando me encontro com o marido, digo: "Sua mulher me disse que não pode conversar com você, por que não?" O marido responde: "Que coisa mais estúpida, nós conversamos sobre tudo." E é verdade, eles conversam mesmo sobre tudo, objetivamente. Conversam sobre o Afeganistão, o preço das batatas, a economia mundial, a carreira futura das crianças. Eles conversam sobre muitos assuntos, mas não falam sobre coisas pessoais. Isso acontece
com incontáveis casais. Quanto mais a mulher deseja um diálogo particular, quanto mais ela quer que seu marido diga algo sobre suas esperanças e preocupações, mais ele se fecha. Há lares em que a mulher fala o tempo todo. As mulheres dizem-me: posso falar a noite toda sem que meu marido diga uma só palavra. Ele senta-se atrás de um jornal e de vez em quando eu digo: você está prestando atenção? E ele responde: Então prossigo. Eu vivia ensinando minha mulher. Ela tinha menos cultura do que eu. Então eu lhe explicava várias coisas. Assuntos científicos e psicológicos, por exemplo. A ideia de que ela pudesse ter efetivamente algo para me ensinar pegou-me de surpresa. Foi somente quando juntos começamos a meditar, isto é, a prestar atenção à voz interior, que principiei a notar a importância do que ela dizia, dando-lhe assim oportunidade de expressar-se. Minha mulher ensinou-me a respeitar os outros por inteiro. E respeitar significa sentir-se realmente de igual para igual, esperando receber da outra pessoa tanto quanto você lhe pode dar. Quantos homens deixam suas mulheres continuarem a falar, assim como uma música de fundo? As pessoas costumam fazer piadas sobre as mulheres que falam o tempo todo, mas elas continuam fazendo isso, porque realmente os homens não lhes prestam atenção. Escutando a voz interior. Acho que Paul começou a mostrar seus sentimentos mais profundos quando passei a falar-lhe a respeito dos meus. A comunicação entre nós começa logo pela manhã. Gosto de dormir até mais tarde, mas por volta das 6h30 ou 7h, Paul traz uma xícara de café para me acordar. Então damos a Deus algum tempo, para que Ele nos mostre o que quer que façamos, escutando em silêncio a voz interior. Escrevemos os pensamentos que nos vêm comuns ou inspirados. Algumas vezes são apenas pormenores relativos aos cuidados com a casa. Outras vezes coisas que estão me preocupando, ideias sobre como deveria ter me comportado no dia anterior, pensamentos sobre como ajudar um amigo em dificuldades. Depois, contamos um ao outro o que escrevemos. Esse tempinho de meditação em silêncio que reservamos para nós todas as manhãs ajuda-nos a falar de coisas que realmente têm importância. Quando obedecemos às ideias que nos vêm, tornamos nossas vidas mais venturosas. Descobrimos que desse modo a rotina nunca fica aborrecida. E muitas pessoas que contam suas histórias neste livro também têm a mesma opinião. No capítulo 2, nós vamos aprender a respeito de o casamento dos sonhos. Encontro você lá.